Hoje nós vamos falar um pouco de uma tendência que está muito presente no mundo atual, ao nosso redor, e é quase como se fosse o ar que a gente respira. A gente está respirando esse ar e a gente não para prestar atenção no que é isso. Primeiro que a gente não consegue nem ver o ar, né? Então é como a analogia do peixe que nasceu na água, que está nadando no mar a vida inteira e não consegue distinguir que aquilo ali é uma água na qual ele nada. E para gente, como seres da Terra, humanos aqui, a gente está aqui respirando esse ar, que é um ar de crenças, é um ar formado por expectativas que a sociedade nos impõe, é um ar que traz uma visão de como a gente deve se comportar, dos papéis sociais, do que é esperado de um homem, do que é esperado de uma mulher, do que é esperado de alguém que tem filhos, de alguém que é solteiro, do que é esperado de como a gente deve se comportar no mundo do trabalho e por aí vai. Como eu tenho falado aqui no meu canal, e filosofia é um dos temas mais apaixonantes para mim, esse ar que a gente respira, essa crença coletiva, as crenças coletivas que a sociedade adota, elas existem. E eu acredito muito, isso é uma das bases da teoria integral, que é uma teoria formulada principalmente pelo Ken Wilber e depois alguns outros nomes importantes também. Eu vou até deixar um card aqui para vocês acessarem um pouco mais sobre teoria integral. Eu acredito que essas crenças, essas narrativas, essas visões de mundo, que são o ar que a gente respira, que são o que a sociedade tenta impor para nós, elas evoluem, né? E isso pode parecer até um pouco óbvio, mas se a gente for fazer uma leitura histórica, por que há 300 anos atrás, em muitos países hoje considerados desenvolvidos como Inglaterra, Estados Unidos, por que a escravidão era aceita? E por que hoje escravidão é uma coisa repugnante, inaceitável, fora da lei, contra a lei? Esse é só um exemplo das muitas crenças que foram mudando ao longo do tempo e dos padrões do que é certo, do que é errado, do que é aceitável e do que não é aceitável. Dentro desse movimento, hoje, nesse século XXI que todos nós estamos vivendo, é muito interessante a gente reparar, e esse é o convite que eu quero te fazer, quando você está numa conversação com uma outra pessoa, quando você está observando outras pessoas, observando o que é falado, os diálogos, preste atenção também no que surge para você nas redes sociais, os assuntos que aparecem nas suas timelines aí de redes sociais, os filmes que você assiste, quais são as narrativas que estão por trás, quais são as histórias que são contadas para nós. Em todos esses tipos de mídia, os podcasts que a gente escuta, podcast hoje em dia é uma mídia muito importante. E uma principal narrativa é algo mais ou menos assim: você tem o poder e o potencial de determinar quem você quer ser. Você controla o destino da sua vida e você não deve nada a ninguém. O sentido da sua vida vai ser criado por você. Se você acreditar que você pode ter sucesso, você terá. Vai perseguir esse sucesso. Se você acreditar que você tem um potencial fantástico, que você pode se tornar um atleta, um executivo, uma executiva de alta performance, vai e faz. Corra atrás dos seus sonhos. Seja feliz. Seja autêntico, autêntica. Seja você mesmo. Quem não se deparou com essas narrativas? E como eu estava dizendo no começo do vídeo, elas são tão
presentes e tão marteladas na nossa cabeça que começa a virar o jeito como as coisas são. É assim que é. Todo mundo age assim, todo mundo acredita nisso. É lógico que eu sou dono do meu destino. É lógico que sou eu que vou construir a minha história. É lógico que eu tenho que perseguir meus sonhos. É lógico que eu vou decidir qual é o caminho da minha vida, porque afinal de contas, eu sou livre para decidir. Eu quero parar um pouquinho aqui e tomar um minuto para refletir sobre da onde vem essa narrativa. E essa narrativa no campo da filosofia, ela ficou conhecida como pós-modernismo. É um movimento pós-moderno, é um movimento em que a gente está vivendo hoje, já no século XXI. A gente já passou daquela modernidade que surgiu com a Revolução Industrial, que surgiu com a primeira revolução tecnológica, das máquinas, da produtividade, de coisas que a gente aprende às vezes na escola, de linha de produção e tudo mais. A gente já está no momento posterior, né? E esse momento posterior ele começa a surgir principalmente a partir dos anos 1960, 1970, com o movimento hippie aqui nos Estados Unidos, com o movimento da liberação sexual, com o movimento que trouxe muitas coisas boas de permitir com que todas aquelas minorias pudessem se manifestar. Gays, lésbicas, negros e por aí vai, latinos, comunidades indígenas, né? Pessoas que não se definem por um determinado gênero. Então, esse movimento por si só trouxe muitos benefícios, que foi o benefício de nos libertar daquela definição rígida de que isso aqui é certo e isso aqui é errado, né? A gente vivia até aquele momento, até os anos 1940, 1950, e isso é algo que se aplica para o Brasil, mas se aplica também para os Estados Unidos, de uma maneira geral para o mundo ocidental. A gente vivia uma dinâmica de uma sociedade tradicional e moderna. Era uma sociedade cheia de regras, era uma sociedade disciplinária, como definida por alguns filósofos. A ideia da disciplina, a ideia das regras. Então você tinha que seguir as regras determinadas pelo padre, pelo pastor da igreja, ou as regras determinadas pelo seu chefe na sua empresa. Tudo era muito hierárquico. Como assim? Eu não vou obedecer o que o meu chefe está me falando para fazer? As regras determinadas pelos líderes da comunidade, as pessoas mais velhas, as pessoas a quem eu devo respeito, e eu basicamente tenho que obedecer o que elas me dizem, mesmo que no fundo eu não concorde com o que foi dito para mim. Essa sociedade começou a mudar e a gente começa a perceber movimentos que trouxeram essa mudança, além do que eu falei aqui, do movimento hippie, do movimento anti-guerra, o movimento contra a guerra do Vietnã aqui nos Estados Unidos, o movimento do surgimento do rock and roll com Elvis Presley, com Chuck Berry, com vários outros músicos que trouxeram um jeito, os Beatles com certeza trouxeram um jeito diferente de manifestar não só a música, mas aquela paixão, aquela energia jovem de questionar por que o jovem tem que ser igual ao pai e à mãe. Não, o jovem existe para ser diferente. Então veja que essa transição da sociedade tradicional, moderna, para uma sociedade pós-moderna, ela vai acontecendo aos poucos, né? E ela traz muitas coisas positivas, na minha opinião, né? As democracias começam a voltar por volta dessa época. Se a gente pensar na redemocratização que o Brasil teve, na redemocratização dos países latino-americanos de uma maneira geral, do Chile, da Argentina, por volta dos anos 70, dos anos 80, na redemocratização de Portugal, da Espanha, de países asiáticos, né? Vem na esteira da crença, das crenças
que fazem parte do pós-modernismo, onde esse Deus da religião começa a ser substituído pelo outros tipos de Deus, né? Outros tipos de crenças que a gente coloca num pedestal como as mais importantes. A liberdade do indivíduo, então, ao mesmo tempo uma liberdade muito individualista. E essa liberdade traz a ideia de que eu não devo nada para ninguém e o mundo em si não tem um significado, uma missão que foi estabelecida para mim. Deus não me deu uma missão, né? O meu padre, meu pastor não me deu uma missão. Eu vou criar o significado para minha vida e eu vou seguir os meus sonhos. Eu não vou seguir aquilo que os outros falaram para eu fazer. Então, como eu digo, isso é muito interessante, é muito positivo, mas a gente está hoje nesse século XXI, aqui eu estou gravando esse vídeo em 2026. Talvez você vai me assistir um pouquinho mais para frente aí. Mas a gente está num mundo de redes sociais. E nesse mundo de redes sociais é um mundo em que, como observador, eu percebo que essas crenças que vêm de uma fundação pós-moderna, mas vêm de uma fundação existencialista, que eu vou falar daqui a pouquinho o que é o existencialismo, elas foram levadas ao extremo. Porque as redes sociais, de uma maneira geral, elas apropriaram, as redes sociais e as empresas, através do marketing, elas apropriaram essa ideia de liberdade, essa ideia de você o dono das suas escolhas, para vender mais e para fazer com que a gente fique mais tempo preso na tela, né? E acabaram criando elementos não tão positivos, como eu disse e já venho dizendo já faz um tempo. A gente está vivendo uma epidemia de narcisismo, onde as pessoas só se preocupam com si próprias. Então, para eu sair de uma realidade onde a liberdade é importante, eu crio minhas próprias histórias, para uma realidade em que a única coisa que importa sou eu e olha aqui todo mundo, a viagem que eu estou fazendo, a comida que eu estou comendo nesse restaurante chique, o carro que eu comprei, tudo gira ao meu redor, tudo se torna narcisista, é um pulo, né? Daqui para cá. Isso tem uma origem, como eu falei, além do pós-modernismo, até um pouco antes do pós-modernismo, numa teoria filosófica que surgiu ali no final do século XIX e começo do século XX, chamada existencialismo. Existencialismo, alguns dos principais nomes do existencialismo é o Nietzsche, né? O Friedrich Nietzsche, um alemão. A gente tem uma série de filósofos franceses também, o Jean-Paul Sartre, a Simone de Beauvoir e o Albert Camus. O existencialismo foi essa filosofia forjada exatamente nessa ideia, a ideia de que, na essência, o mundo, o planeta, não tem um propósito. A gente não surgiu aqui para seguir um propósito religioso, para obedecer a Deus, para ser uma boa pessoa, porque Deus está vendo tudo que a gente faz, a gente tem que ter medo de Deus, aquela coisa das religiões mais tradicionais, temer a Deus, nada disso. O mundo em si não tem um propósito, não tem um significado. Isso aqui foi um acidente que aconteceu, teve uma grande explosão, passaram-se bilhões de anos, a Terra se formou, a vida se criou e a gente apareceu aqui. A gente é um acidente, a nossa existência é um acidente, né? E como não existe um significado essencial para as coisas, a nossa missão é criar significado. Então, viver uma boa vida, segundo os existencialistas, é crie significado para a sua vida, crie um significado de preferência saudável, de preferência tente ser um ser humano que vá ser um modelo para os outros, vá ser modelo de como você gostaria, como você quer que a sociedade seja, né? E é isso, tá? Viva a vida, crie o seu próprio significado. Já que o mundo não tem um significado, a nossa existência não tem um significado, você cria o seu próprio significado.
E você vê como essa teoria se baseou, é a base, a fundação dessa ideia de que eu crio a minha própria história, eu decido o que eu faço para minha carreira, mas mais do que isso, eu decido o que é certo e o que é errado para mim, eu decido como eu quero me comportar e por aí vai. E aí eu vejo um lado muito complicado do existencialismo, do pós-modernismo, e que ao mesmo tempo que traz todo esse aspecto positivo, esse aspecto de luz, de liberdade, de dar voz às minorias, traz também um aspecto de sombra muito forte, que é o que a gente está vivendo hoje. Né? Quer dizer, uma sociedade narcisista, uma sociedade individualista, uma sociedade onde pessoas só se preocupam com si próprias. Né? A gente vê histórias por aí, e eu não vou falar nomes aqui, porque senão daqui a pouco esse vídeo vai ser bloqueado, mas basta você ver aí, né? Celebridades que enriqueceram vendendo jogos de azar, né? No YouTube, em outros lugares. Quer dizer, até que ponto um jogo de azar, um jogo que vicia, é algo saudável, é algo virtuoso? Não tem conexão nenhuma com virtude. Só tem conexão com o interesse daquela celebridade em ganhar dinheiro, em enriquecer. A gente vê histórias de celebridades se envolvendo com organizações criminosas para lavar dinheiro, né? Gente, como é que isso acontece? Como é que uma pessoa se dispõe a fazer isso? Porque é uma lógica do existencialismo e do pós-modernismo. Como eu crio minha própria história, eu faço o que eu quero, eu crio meu próprio significado, meu próprio sentido de vida. Meu próprio sentido de vida pode ser enriquecer a qualquer custo, né? E aí é que eu acho que a gente está passando do ponto, né? E é o que a gente está vivendo hoje no mundo. Quer dizer, a gente vê políticos, até o ramo da política, dominado por pessoas que falam o que pensam, né? Não existe mais nenhum tipo de decoro da pessoa entender que exerce uma função pública, uma função de senador, deputado, deputada, presidente da república, que peraí, essa cadeira aqui, esse cargo merece um determinado nível de decoro e de respeito. Então eu não posso sair xingando todo mundo, eu não posso falar a primeira coisa que me vem na minha cabeça, né? Mas a gente vê isso cada vez mais presente por causa disso, né? É uma lógica existencialista e uma lógica totalmente diferente, não só da religião, porque a religião, eu próprio tenho muitas críticas ao movimento religioso, o movimento que a gente conhece de cristianismo na sociedade brasileira, na sociedade ocidental. O cristianismo é a religião, né? Foi a religião mais forte, mais presente. Eu acho que religiões tradicionais como o cristianismo são problemáticas porque elas acabam impondo um conjunto de regras que a gente tem que obedecer e a vida começa a ficar muito rígida, né? Mas elas têm um lado muito interessante que talvez a gente precise resgatar, que é um lado de clareza de valores morais, o que é bom e o que é ruim, o que é aceitável e o que não é aceitável, né? E aonde que a religião cristã foi buscar isso? Ela foi buscar isso naquilo que eu realmente acredito e eu utilizo como base no meu trabalho. Ela foi buscar isso na idade clássica, né? Nos pensadores clássicos, e aí a gente está falando principalmente dos filósofos gregos, né? Do Sócrates, do Platão, do Aristóteles. Se for ver bem a definição de virtudes que a religião carregou nesses 2000 anos, ela foi beber nessa fonte dos filósofos clássicos, que era uma sociedade que tinha seus problemas também. E era uma sociedade que existiu há 2.000, 3.500 anos, 3.000 anos atrás, problemática. Era uma sociedade que tinha escravidão, era uma sociedade em que, se você for pensar em Atenas, né? A democracia de Atenas, mas 5% das pessoas votavam,
5% das pessoas tinham voz na construção dessa democracia. Existia escravidão, né? Que eram coisas inaceitáveis para os dias atuais. Mas a gente, dentro desse movimento existencialista e esse movimento pós-moderno, a gente criou uma ideia de que tudo é relativo. Então, se cada um constrói a sua própria história, eu não posso julgar ninguém. E isso é um atalho muito rápido para algo que a gente chama de relativismo moral, né? Então, fulano tá na rua escutando uma música inapropriada, alto, no volume alto, com uma letra totalmente inapropriada, né? Usando drogas e tudo mais. Eu tô caminhando na rua com as minhas filhas pequenas, eu não posso falar nada. Eu não posso falar nada, porque se eu for falar algo, provavelmente eu vou escutar algo do tipo: quem você pensa que você é para vir me dar lição de moral, né? E esse é o mundo que a gente vive hoje, é um mundo em que a gente está vivendo o relativismo moral, né? E é um mundo em que as minorias, muitas vezes, elas usam a sua função, elas usam o seu rótulo de minoria para se defender também de atitudes que não são éticas, são atitudes antiéticas, mas poxa, você está falando isso não porque eu estou fazendo algo errado, mas você está falando isso por causa da cor da minha pele, você está falando isso por causa do meu gênero. E são discussões muito complicadas, porque, na minha opinião, a gente não está falando da sua pele, nem do seu gênero, nem das suas escolhas. Suas escolhas, em termos de identidade, são suas. Eu estou falando aqui de comportamentos e de como esse tipo de comportamento afeta os outros, afeta a sociedade, afeta o coletivo, né? Então, a gente perdeu essa ponte com a ideia clássica de virtude. Uma das ideias mais brilhantes, na minha opinião, que os filósofos antigos traziam, como essa sociedade era uma sociedade também problemática, a ideia da pós-modernidade falou assim: joga tudo no lixo, né? Como o Aristóteles, o Platão, eles não se colocaram contra a escravidão, por exemplo, né? Dentre dos muitos erros que eles cometeram, eles não eram contra a escravidão, mas eles viveram há 3.000 anos atrás. Então o pós-modernismo olha para isso e fala: joga tudo no lixo, esses caras eram escravocratas, não dá para aceitar isso, né? Versus a gente olhar e falar assim: não, peraí, tem coisas, ideias, conceitos que foram defendidos e criados lá atrás que são muito interessantes, a gente precisa resgatar. E a gente está começando a ver um resgate disso aos poucos. Dos movimentos que está surgindo, está ressurgindo. Se for aí procurar livros e vídeos na internet, é o estoicismo, que vem também dessa idade clássica. E o estoicismo, junto com a filosofia das virtudes do Aristóteles, é um ressurgimento que a gente está vendo, porque eu acho que as pessoas, até de uma maneira inconsciente ou não, elas estão olhando e falando: não dá mais. Não dá mais para a gente viver nessa terra devastada, onde tudo é relatividade moral. Faz o que você quer aí. Esse faz o que você quer aí tá levando a gente pro buraco. Então a gente tem que retomar a ideia do que padrões mínimos, com uma certa flexibilidade, é claro, mas padrões mínimos do que é certo e do que é errado, do que é aceitável e do que não é aceitável, né? Na maneira como a gente se comporta como indivíduo, na maneira em que a gente educa nossos filhos, na maneira em que a gente se comporta no ambiente de trabalho, no ambiente da sociedade, né? Que não é só seguir as leis, porque essa é uma outra confusão que as pessoas fazem. Eu não vou aqui passar no farol vermelho porque o guarda eu vou tomar uma multa. Mas se não tivesse o guarda ali, você faria, né? Então, a noção de ética e a noção de uma vida virtuosa, ela vai muito além das leis, né?
Mesmo que a lei não esteja presente ou não determine se eu devo ou não devo fazer, aí é uma escolha ética e virtuosa minha, né? Então, meu convite desse vídeo é que a gente volte a revisitar isso. A gente volte a olhar para o que é uma vida virtuosa. E aí eu quero sair um pouco fora do existencialismo, porque se a gente se mantiver respirando esse ar do existencialismo, a gente vai assim, então pensa aí na sua cabeça, cria uma vida virtuosa para você. Outro fulaninho vai criar uma vida virtuosa para ele. Quer dizer, se eu for falar com 100 pessoas vão ter 100 definições diferentes do que é uma vida virtuosa. Não, a gente precisa ter algumas definições compartilhadas e alguns acordos feitos entre nós, entre a sociedade. Na essência, e eu tenho vídeos, vou deixar aqui link também no canal para vídeos em que eu falo mais sobre isso, mas na essência, a teoria da virtude do Aristóteles, ele acreditava que virtude era um traço de caráter que se manifestava como um comportamento, é algo que eu tenho dentro de mim, mas que eu manifesto externamente, e que me leva a uma vida bem vivida. Eudaimonia, aquele conceito da vida bem vivida, aquele conceito em que a gente manifesta a nossa melhor versão, né? Tudo que eu fizer que me leva a uma vida bem vivida e que faz com que eu manifeste a minha melhor versão, não somente para mim, mas a minha melhor versão que vai manifestar a melhor versão da sociedade, do coletivo. Tudo que eu manifestar nesse sentido é uma virtude. Então a gente fala de coragem, a gente fala de justiça, a gente fala de sabedoria, a gente fala de amor, integridade, paciência, e por aí vai, né? Tem listas e listas e listas de virtudes por aí, né? Eu acho que o nosso caminho é por aí, para a gente começar a retomar o que é um sentido de vida. E o sentido de vida, para a gente fechar esse vídeo aqui, enquanto os existencialistas trazem essa ideia extrema de que a vida não tem sentido, então, como a vida não tem sentido, isso aqui tudo, essa nossa existência é um acidente, crie o seu próprio sentido. O Aristóteles traz uma provocação muito interessante e muito diferente. O sentido da vida, segundo Aristóteles, é alcançar esse estado de eudaimonia, alcançar esse estado de uma vida bem vivida para você e para o seu coletivo, para a sua sociedade, para o seu país. E para fazer isso, a gente tem que se conhecer e a gente tem que despertar e praticar as nossas virtudes. Então essa é a provocação que eu quero deixar para vocês e que você possa ter esse caminho claro para você, que você possa entrar nessa jornada de se conhecer, de praticar suas virtudes e de espalhar essa mensagem, porque ao mesmo tempo que as redes sociais têm muito conteúdo existencialista, tem muito conteúdo de fórmulas prontas, tem muito conteúdo só para ganhar clique e que vão cultivar nossos vícios, a internet também tem conteúdo de qualidade, né? Então, se você gostou desse vídeo, por favor, deixe seus comentários, eu quero ouvir sua opinião. Deixe o seu like, se inscreva no canal aqui e compartilhe o vídeo, tá bom? Uma ótima semana e que a gente possa viver cada vez mais no processo diário de construção uma vida virtuosa. Um grande abraço.